Boa noite, queridos. Espera aí, eu peguei você desprevenido. Então eu vou dizer de novo. Boa noite, queridos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tem um celular aqui, é oferta, irmão? Cadê? É oferta. Deixa aqui. Um lápis das princesas. Tá apertado aí, velho? Querido, o Adrian, tudo bem, cara? Beleza. Querido, às vezes a gente passa uma semana meio maluca, que às vezes a gente fica questionando algumas coisas que acontecem na nossa vida. A verdade é que a nossa vida ela é cheia de decisões. Eu não sei se você percebeu isso, mas todos os dias nós temos que tomar algumas decisões. Seja ela a mais simples possível, ou seja uma decisão que vai mudar toda a nossa vida. Por exemplo, para você vir aqui hoje, você teve que tomar uma decisão, ou não, de que roupa você iria vir ao culto. É uma decisão simples, pelo menos para mim é. Porque eu só tenho 4 calça jeans e 15 camiseta preta. Então já para mim não ter crise de tomar a decisão que roupa eu vou colocar, eu joguei todas as minhas camisetas coloridas fora, doei. Fui lá na Hering, pacotão de R$ 24,90 e aí comprei minhas camisetas pretas. Então vocês que estão novos na igreja, talvez vocês já estavam pensando, poxa, será que o pastor só tem camiseta preta? Ou ele usa a mesma? Não, eu tenho bastante, mas é só preta, tá? Eu tomo banho, sou limpinho. Às vezes, querido, as decisões são muito simples. Pelo menos para alguns. Fala para uma mulher que é muito simples ela decidir que sapato ela vai sair. Para ela é algo terrível decidir isso. Eu não sei se você convive com alguma mulher dentro da tua casa, mas se você convive, você sabe bem o que é isso que eu estou falando. No meu caso eu convivo com 2. E a minha filha começou bem cedo essas crises de abrir o guarda-roupa. E ela, acho que aprendeu com a mãe com certeza. E falou assim, eu não tenho roupa para colocar hoje. Né? É engraçado que ela tem um guarda-roupa só para ela. Mas ela ainda assim continua não tendo roupa. O guarda-roupa da pastora, velho, você tem que orar antes de abrir, manja? Porque você abre a porta, você nunca sabe o que você vai encontrar, cara. E às vezes a roupa, ela quer te matar, ela vai pra fora. Comecei falando de mim, velho, das minhas camisetas. E aí chega domingão, a pessoa tem que decidir que roupa ela vai vir pro culto. Para alguns isso é muito fácil, para outros é muito difícil. Mas existem algumas decisões que são muito importantes para nós. Por exemplo, com quem que a gente vai casar. É algo muito importante a gente decidir, escolher bem antes. Conhecer, orar, jejuar, ajoelhar no milho e tudo mais para você decidir. Deixa eu te falar, cara. Na maioria das vezes você não vai ter certeza se a pessoa é de Deus ou não. Tem um colega meu que diz assim, você casou? Casou? Então essa aí é de Deus para você. Então você acertou, é essa aí. Tá decidido. Algumas decisões são fáceis a gente tomar, outras são um pouco mais difíceis. A grande pergunta de hoje, querido, eu vou ser muito curto, que eu tô muito light hoje, velho. Deixa eu ver que horas são. 8h15, dá tempo. É o que você veio fazer aqui? É fácil, né? Responder isso aí. Da onde você tirou a decisão de sair da tua casa e vir aqui hoje? O que te moveu a isso?
É importante às vezes a gente perguntar por que a gente faz algumas coisas, para a gente começar a entender o rumo que a nossa vida está tomando. Por que a gente faz algumas coisas? Por que a gente decide fazer algumas coisas? Querido, eu acho impressionante que na Bíblia está cheio de grandes decisões e pequenas decisões. Está cheio de grandes homens que tiveram tomar algumas atitudes, algumas decisões. Outros acertaram, outros erraram, mas a nossa vida, ela é sempre rodeada de decisões. Sempre nós temos que decidir algumas coisas. E querido, eu quero te dizer, eu tenho certeza disso, que muitas vezes a gente vai se mover por aquilo que Deus está falando pra gente, e isso não vai ser uma decisão fácil. E além de decidir se mover segundo aquilo que Deus está falando, não ser algo fácil, eu quero te dizer que permanecer na decisão de fazer aquilo que Deus pediu, também não é algo fácil. Às vezes a gente acha que seguir a Deus é algo fácil. E às vezes a gente é enganado, iludido por um conto de fadas, que a gente ouviu a vida inteira, achando que quando a gente vem para Jesus, a nossa vida vai ser só vitória. E a nossa vitória vai ter sabor de mel, né? E quem te viu aí vai te ver no palco. Vai estar sentado aí, você aqui. E cara, essa música é tão herética, velho, tão, que a pessoa que escreveu não sabe, não tem nem ideia do quanto custa estar aqui. Porque se ela soubesse o quanto custa estar aqui, com certeza ela diria assim: como é bom estar aí e ver você no palco. Fácil, velho. Eu falo o bagulho com autoridade, bicho. É difícil demais. E pra quem acha que é fácil, velho, olha, seja bem-vindo, cara. Não é fácil, não. Eu vejo na Bíblia um exemplo, vamos pra Bíblia. E essa aqui eu devia ter perguntado ontem na gincana. Para aqueles que têm Bíblia, abra sua Bíblia aí em Jonas. Jonas, livro de Jonas. Jonas é o profeta mais doido que eu vejo na Bíblia, cara. Pelas coisas que ele passou, pelas decisões que ele tomou. Jonas, livro de Jonas. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Eu espero. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Se você não achou, não tem problema. Não fique envergonhado, querido. Ainda mais com essa era do celular, às vezes a gente não acha, mesmo que a gente não treina. Se você não achou, vai dar para você acompanhar aqui. Fica triste não, cara. Na próxima você acha. Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aqui, querido. Tá fácil demais. Que não tá fácil esse ventilador aí, velho. Pera aí, vou travar minha Bíblia aqui. Vou travar, pode deixar. Vocês estão com calor? Tá? Não? Sim? Ah, você, velho. Gordo não sente frio, velho. Eu sei disso. Então, deixa quieto. Aí. Querido, esses 3 versículos é o chamado de Jonas. E eu sei, tenho certeza, principalmente se você frequenta a igreja há um bom tempo, e se você era criança, você ouviu a respeito de Jonas. Jonas, ele é um profeta muito controverso, querido. Porque ele, sendo chamado por Deus,
e ouvindo a voz de Deus, ainda assim ele decide por não seguir aquilo que Deus está falando. Daí, abaixa um pouquinho aí para mim. Aí. Eu me perco aqui nas ideias. Jonas, querido, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo sendo profeta de Deus, mesmo sabendo o que era para ele fazer, ele decide não fazer. Jonas tomou a decisão de não fazer aquilo que o Senhor estava dizendo para ele. Alguns estudiosos vão dizer, eu tive pesquisando um pouquinho, que Jonas provavelmente ele é um dos profetas que vai profetizar lá em 2 Reis, que é filho de Amitai. Eu estava pesquisando junto com o Anderson aqui a respeito das datas, foram datas bem próximas, provavelmente um período em que ele estava profetizando lá em 2 Reis, Deus falou para ele, olha, vai para Nínive. E aqui é engraçado porque ouvindo a palavra do Senhor, vai dizer que Jonas ele se dispõe. Mas ele se dispõe para fazer o contrário daquilo que Deus manda. Deus fala, olha, você vai até a grande cidade de Nínive e eu quero que você vá lá profetizar contra ela. E depois, se você quiser ler o livro de Jonas, é muito bacana. Deus vai falar assim para ele, você vai lá e você vai anunciar para aquele povo, você vai dizer, em 40 dias o Senhor vai acabar com Nínive. Essa era a missão de Jonas, simples. Quando você pesquisa um pouquinho a respeito do povo de Nínive, você entende porque Jonas ele está com um pouco de medo. O povo de Nínive era um povo muito complicado. Eles eram violentos demais. Estudos vão dizer que esse povo aqui, quando eles pegavam os inimigos na batalha, eles levavam cativo, chegava lá, furava o olho dos caras, deixava os caras cegos, e aí arrancava os braços dos caras. E aí deixava eles rodar no meio do povo. Povo fácil para você chegar lá e falar assim, Deus falou que vai matar vocês. Simples a missão de Jonas. Eles também são conhecidos por um povo que pegava aqueles que eram feridos na batalha dos inimigos e decapitavam esse povo. E aí, como Nínive ficava na entrada do rio Tigre, eles empilhavam a cabeça da galera lá, dando boas-vindas para o povo que estava chegando. O exército do povo de Nínive, na época, era o exército mais poderoso que tinha. Eles passavam a espada em todo mundo. E aí Deus chama Jonas e fala, Jonas, você vai até a grande cidade de Nínive e vai profetizar e vai dizer, olha, daqui 40 dias Deus vai acabar com a cidade de vocês. E aí Jonas rapidamente se dispõe para ir para o outro lado. Jonas não quer pregar para aquele povo. Jonas não quer ter que chegar em Nínive e dizer que Deus vai matar. Querido, eu quero te dizer, eu não sei o que te falar a respeito de Deus até hoje, mas muitas vezes eu posso te dizer isso, que na maioria das vezes, fazer o que Deus mandou não é nada fácil. É claro que não chega no grau de você pensar que sua cabeça vai ser empilhada, ou que seu olho vai ser furado, seus braços arrancados. Mas eu posso te dizer, querido, que muitas vezes fazer aquilo que Deus nos manda fazer, não é algo fácil. Não é algo simples. Quem te disse que era fácil, mentiu para você. Deus está dizendo, Jonas, vai lá e profetiza contra aquele povo, porque eu vou acabar com aquele povo em 40 dias. Jonas, então, ele toma uma decisão, que é a decisão de não seguir aquilo que o Senhor está falando. Jonas, então, pega, e aqui o texto que a gente leu, ele vai em direção para Tarsis, ele desce até o porto, pega o navio, paga a passagem, entra no navio e vai em direção a Tarsis, que era ao lado oposto de Nínive. Às vezes, querido, a gente está igual Jonas. Deus está falando com a gente. E, cara, eu vou te dizer um negócio. Ouvir a voz de Deus é diferente de obedecer. Porque tem muita gente hoje em dia dizendo que ouve a Deus. A questão não é o tanto que você ouve Deus. A questão é o tanto que você obedece à voz dele. A questão, querido, eu já vi muita gente dizer, ai, Deus falou comigo, Deus... E aí? E o que você está fazendo com aquilo que Deus tem falado para você? Porque às vezes o recado de Deus para nós não é coisa que a gente quer. E eu vou te falar, velho, eu não sei se comigo o negócio é pessoal, mas Deus comigo parece que o negócio é meio doido. E geralmente ele vai me cobrar e vai falar coisas que eu não quero ouvir. Geralmente o que Deus vai dizer pra gente são coisas que a gente precisa mudar.
Geralmente Deus vai falar coisas pra gente que são coisas que machucam. Porque Ele vai olhar dentro dos nossos olhos e Ele vai revelar para nós aquilo que nós somos. E todas as vezes que nós temos a pretensão de se aproximar dEle, Ele vai revelando mais para nós o que nós somos e como nós somos. Então Deus diz, você precisa mudar nisso. Você precisa melhorar nisso. Eu te mandei fazer isso, você não fez, vai lá, tem que fazer. A voz de Deus muitas vezes é nítida. E talvez você está dizendo assim, ai pastor, eu nem sei como é a voz de Deus. Cara, se você está esperando a voz do Cid Moreira chegar e falar, meu filho, não, essa não é a voz de Deus, cara. Você quer saber onde está a maior voz de Deus? Está aqui, ó. Está na Bíblia. E velho, eu vou te falar, quando você começa a ler, então Deus começa a revelar totalmente quão podre, quão falho você é. E não adianta dizer que a gente não sabe, porque nós sabemos quando Deus nos revela através da palavra dele. Jonas, ele toma a decisão de não fazer aquilo que Deus mandou. Mas isso traz consequências. A gente vai ver aqui na história, querido, deixa eu acelerar. A gente vai ver aqui na história que Jonas, ele desce, ele paga para não fazer a vontade de Deus. É engraçado isso, porque às vezes a gente está pagando também. A gente não se deu conta disso, mas a gente paga. Jonas ouviu a voz de Deus para ir para Nínive e está indo para Tarsis. E ele paga a passagem para ir na direção contrária do que Deus diz. Às vezes nós somos Jonas, a gente está pagando para não fazer o que Deus mandou. E querido, eu quero dizer, talvez não seja um valor monetário, no caso de Jonas foi. Mas nós estamos pagando coisas que a gente poderia viver na nossa vida e não estamos vivendo. Nós estamos pagando com as experiências maravilhosas que Deus tinha para a gente, e nós estamos nos negando a seguir aquilo que Ele falou. Nós estamos, querido, como eu queria que isso fosse fácil, mas não é. Mas eu posso te dizer, querido, com toda certeza, que eu não abro mão daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Apesar de todas as dores, apesar de todo o choro, apesar de todo o lamento, querido, ainda assim, e olha, quando nós pensamos em desistir, e eu não sei quanto a você, mas eu penso em desistir, porque eu sou igual a você. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu começo a visualizar todas as coisas que Deus fez. E aí então, a minha vontade de desistir, logo ela passa. Porque eu sei que Deus ainda tem muito para fazer. Cara, eu quero te dizer, Deus ainda tem muito para fazer na tua vida. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quais têm sido as decisões. Talvez você passou a vida inteira ou algum tempo da tua vida fazendo igual Jonas. Deus falava para você, vai para a direita, você ia para a esquerda. E muitas vezes você pagou e fez questão de não fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer, querido, ainda dá tempo para que a gente possa seguir a voz de Deus para as nossas vidas. Eu não sei qual tem sido a sua limitação, não sei qual é o teu medo, não sei, querido. Muitas vezes eu oro para Deus e falo, Deus, tira de mim esse coração de bobo. E a pastora às vezes fala isso para mim, fala, cara, você tem um coração muito mole. E eu acho isso impressionante, porque eu tinha um coração muito ruim. Muito ruim. E agora, às vezes, eu fico bravo comigo mesmo. Eu falo assim, cara, como que você é bobo demais. Esse é o preço, querido, que a gente paga. Às vezes a gente acha que não fazer a vontade de Deus nós estamos pagando, mas para fazer, a gente também tem que pagar. Mas eu vou te falar, cara, é algo que vale muito a pena. Jonas, ele chega lá, paga para não fazer a vontade de Deus e vai em direção contrária. Só que acontece um negócio bem louco. Ele entra no barco e a palavra de Deus vai dizer que eles estão indo em direção a Tarsis. De repente se levanta uma grande tempestade. O povo ficou alucinado. A palavra de Deus vai dizer que cada um começa a orar para um Deus. Porque eles estavam lá, ninguém tinha uma religião muito legal. Então um acendia a vela para o capeta, outro para o Beuzebu, outro para a rainha do mar. E todo mundo orando, clamando, e a tempestade quebrando todo o barco, eles desesperados, a ponto deles começar a jogar a carga para fora. E aí, caramba, por que isso está acontecendo? E é interessante a gente ver que os caras que não tinham uma religião muito firme, cada um orava com Deus, eles tinham plena consciência de que a tempestade não era algo natural.
Porque eles começam a orar e dizer, não, tem alguma coisa errada. Essa tempestade não é algo natural. Então eles descem para dentro do barco e Jonas está dormindo. Desgramado, que era o causador da tempestade, está dormindo. E aí eles vão olhar e estão falando, cara, certamente alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa errada com esse cara, e começa a investigar ele. E aí ele vai dizer, ele ficou meio receoso, jogaram sorte, falou, cara, a sorte caiu em você. Agora o negócio é o seguinte, você vai ter que explicar essa parada aí, que a tempestade está vindo, o barco está quase afundando, está quase tudo morrendo, e a culpa é sua. E aí ele vai dizer, vai falar, olha, eu sou profeta, Deus me mandou ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis com vocês. Aí tá fácil de resolver. E eles ficaram com temor até, mas eu acho que a tempestade metia mais medo. Então eles oraram e falaram, Deus, que o sangue dele não caia sobre as nossas mãos. Que o Senhor não mata a gente, não afunda esse navio por causa desse cara. E aí levantam Jonas e joga para fora do barco. Fácil. Na hora a tempestade parou. Olha só como não era algo natural. Querido, eu quero te dizer, as tempestades elas vão vir. Independente de que direção você está seguindo. Nesse caso, o causador da tempestade foi porque Jonas está indo na direção contrária do que Deus queria. Algumas tempestades vão vir na nossa vida porque a vida é assim, querido. Nós vamos receber tempestades. Algumas vezes Deus vai enviar as tempestades. Para quê? Ah, pastor, você está falando que Deus manda a tempestade? Manda, cara. Porque Deus que mandou essa tempestade para Jonas. Ah, por quê? Porque às vezes, querido, nós estamos seguindo na direção contrária do que Ele tem para nós. E aí Ele manda algumas tempestades para que a gente possa ser redirecionado para os sonhos e para os planos que Ele tem para nós. Algumas tempestades vêm naturalmente, outras Deus envia. E tem uma frase que eu acho muito bacana, que eu não sei o autor, que diz assim, às vezes Deus acalma as tempestades, algumas vezes Ele acalma o marinheiro, e outras vezes Ele nos ensina a nadar. Às vezes a gente ora para Deus acalmar a tempestade, mas Deus está gritando no nosso ouvido e falou, eu mandei você nadar. E a gente precisa saber, querido, que muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus, e o que importa é fazer aquilo que Deus está dizendo. Quando nós tomamos a decisão, querido, a primeira coisa que eu aprendo aqui, quando nós tomamos a decisão de seguir na direção contrária do que Deus nos mandou, nós sofremos, e aqueles que estão à nossa volta também sofrem. Esses homens não tinham nada a ver com Jonas, mas estavam no barco, estavam juntos. Então eles sofrem o dano da decisão de Jonas. Cara, existem pessoas que estão à tua volta, que estão pagando um preço. Estão no meio das tempestades que você causou, porque você decidiu não ouvir a voz de Deus. Que nessa noite a gente possa olhar para esse Deus, que a gente possa ouvir como a gente sempre ora, que nós queremos ouvir a voz dele, mas que nós possamos ter coragem de seguir aquilo que ele está falando. Amém, querido? Diga assim, eu quero ouvir e obedecer. A segunda coisa que eu aprendo, querido, é que nós não conseguimos nos esconder de Deus. Jonas se enfiou no navio, está lá no porão dormindo, mas Deus mandou a tempestade. A gente é tão tolo de pensar que a gente pode correr de Deus, mas a gente não pode. Deus, Ele sabe exatamente o lugar onde nós estamos. Deus, Ele sabe exatamente quem nós somos. Que nós possamos ter a transformação que Deus, Ele quer para as nossas vidas. Que as pessoas à nossa volta parem de sofrer, porque a gente tem que parar de ser cabeçudo. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A gente tem que aprender a saber que a voz de Deus para nós é a melhor coisa que a gente pode seguir. Cara, eu não sei porque que você veio aqui. Eu não sei como tem sido a sua vida. E como eu já disse isso aqui muitas vezes, eu não posso mudar a tua vida. Eu só sou um cara igual a você, talvez um pouquinho mais bobo e mais louco. Mas o que pode mudar a tua vida é isso aqui que nós estamos lendo. Isso aqui pode transformar. Deus, Ele pode transformar a tua vida. Ah, pastor, e por que não transforma? Talvez porque você não tem ouvido e você não tem feito aquilo que Deus tem mandado. É muito fácil a gente chegar no culto e dizer assim, Deus, transforma a minha vida. E aí Deus está dizendo, sim, eu vou transformar.
começa a se esvaziar. E aí nós dizemos, não. Olha, começa a mudar. Aí você diz, não. Olha, começa a fazer isso. E aí nós dizemos, não. E aí nós vemos no outro culto e diz, Deus, transforma a minha vida. E aí Deus está dizendo, eu estou tentando transformar, cara, mas você não está fazendo aquilo que eu estou dizendo. Que você possa fazer aquilo que Deus está dizendo, amém, querido? Outra coisa que eu aprendo é que nós precisamos tomar cuidado com aqueles que nós estamos colocando no nosso barco. Jonas, ele não entrou clandestinamente dentro do navio, ele pagou a passagem. O dono do navio vendeu a passagem para ele. E aí veio a tempestade. E aí ele perdeu uma parte da carga e quase morreu. Às vezes, nós precisamos saber quem nós estamos colocando do nosso lado. Às vezes a gente precisa saber com quem a gente compartilha os nossos sonhos. E é duro, cara. Mas o nosso maior erro, às vezes, é achar que todo mundo é igual a gente. E aí a gente confia demais. E a gente abre o nosso coração. E aí a gente distribui os nossos sonhos. E aí nós estamos trazendo para a nossa vida pessoas que são destrutivas demais. Que a gente possa saber quem a gente está colocando no nosso barco. Que você possa saber quem você coloca no seu ministério. Quem você coloca dentro da tua casa. Quem você coloca nos teus planos. Quem você coloca nos teus projetos, querido. Jonas pagou, e esse camarada aqui quase perdeu tudo por causa de Jonas. Querido, a verdade é que Jonas correu daquilo que Deus tinha para ele. Você também pode correr. Você pode decidir por não fazer. A verdade é que Jonas foi lançado para fora do barco. E aí a Bíblia vai dizer que um grande peixe comeu. E não é baleia, querido. É grande peixe. Baleia não é peixe. Baleia é mamífero. A gente escuta na escola dominical. E aí a professora, a tia faz, né, o desenho da baleinha. E a gente acha que é baleia o resto da vida. Mas não é baleia. É grande peixe. Que peixe era, Pé? Não sei, velho. Sei que era grande. A Bíblia vai dizer que ele foi engolido por esse peixe. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E eu fiquei imaginando esse negócio aqui, cara. Você já imaginou você 3 dias dentro do ventre do peixe? Quantos aqui já comeram peixe? A grande maioria, né? Quantos aqui já pescaram? Alguns tentam. Outros pescam. Não falei nada. Cara, no final do dia da sua pescaria, frustrada ou não, você já experimentou cheirar a tua mão? Principalmente se você pescou. Não, você pesca, não tô falando nada, meu Deus do céu. Fica gostoso o cheiro da mão, não fica? Agora você imagina o cara dentro do peixe. Dentro do peixe, dentro. 3 dias. Você já imaginou um negócio desse? Sabe o que Jonas comia nesses 3 dias? As algas que entravam dentro do peixe. Ele lá misturado com as entranhas do peixe lá, aquele cheiro maravilhoso, ele 3 dias lá dentro. Junto com as algas, tudo dando volta no pescoço assim. Aquele negócio bem louco. E aí, querido, a Bíblia vai dizer que lá do ventre do peixe, Jonas, ele clama a Deus. Ele faz uma oração que parece um salmo, é algo lindo. Lá, de dentro das entranhas do peixe. E sabe o que é mais lindo ainda? É a gente saber que o camarada estava fugindo da vontade de Deus, que pagou para não fazer a vontade de Deus, foi expulso do navio. Olha quanta coisa esse cara arrumou para a cabeça. Vai vendo. Foi para a direção contrária, entrou no navio, teve tempestade, foi jogado fora do navio, as tretas, foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias lá dentro. E aí ele ora para Deus. Se você é Deus aí, o que você faz com esse cara? O que você faz aí? Mas a Bíblia vai dizer
Por isso que, velho, por isso que eu amo demais esse Deus. A Bíblia vai dizer que Jonas lá dentro, tudo fedido, tudo esgrenhado junto com as algas, ele ora e Deus ouve. Deus ouve, cara. E aí a Bíblia vai dizer que Jonas ele é vomitado. Essa parte não é muito legal. Mas ele orou, Deus ouviu, e aí ele é vomitado pelo peixe. E aí ele levanta cheio de vontade de fazer aquilo que Deus mandou. Depois dessa, né, velho? Cara, eu não sei em que posição você está, eu não sei onde você está, eu não sei o que você quer fazer. Mas eu não sei que buraco você se enfiou. Mas eu posso te dizer que se você orar, seja qual for a situação que você esteja, Deus, ele vai te ouvir. Deus, ele vai te ouvir. E aí, mesmo lá nas profundezas das águas, dentro do peixe, Deus responde a oração de Jonas. O que é mais louco é que Deus ainda dá a oportunidade de Jonas fazer a coisa certa. E aí Jonas se levanta, vai para Nínive, vai pregar a mensagem que Deus mandou. Isso aqui me traz muita esperança. Por quê? Porque eu vejo que Deus usa uns caras ruins. Deus, quando ele quer cumprir o propósito dele, ele até usa uns caras ruins, velho. Porque eu fico mais louco com Jonas, eu não sei se você já leu toda a história, mas é que no final ele chega lá em Nínive e ele começa a dizer: em 40 dias Deus vai vir com juízo sobre vocês. Deus vai acabar com Nínive em 40 dias. Olha que pregação. Eu vou começar a bolar umas pregações só assim agora, velho. Em 40 dias eu vou rachar o teu corpo. Começar a fazer uns bagulho assim. Aí o nego, oi. A pregação mais louca, velho, com os caras mais doidos ainda. E ele vai dizer: em 40 dias Deus vai acabar com tudo. E aí o impossível acontece. Os caras não pegaram o Jonas para furar o olho dele. Os caras não arrancaram o braço de Jonas. Os caras não cortaram a cabeça dele e empilharam. Falou: esse aqui é o profeta de Jonas. Cara, o impossível acontece. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Nínive ouve a mensagem e se arrepende de todo o pecado que eles estão cometendo. A palavra de Deus vai dizer que até o rei se levanta do trono. Ele tira as vestes de rei, se veste com pano de saco, em arrependimento. E aí a Bíblia vai dizer que todos naquela cidade, mais ou menos 120.000 pessoas, se arrependeram dos seus pecados. Se vestiram de pano de saco, se dobraram a Deus, fizeram jejum, a criança, todo mundo, até os animais, pararam de comer, cara. E aí Deus, os 40 dias que Deus disse que ia acontecer, através da bondade de Deus, Deus ele reteve aquilo. E não trouxe o juízo contra a cidade de Nínive. Da hora, né? Não é da hora isso? Os caras mais podreira, velho. Os caras que furavam o olho dos caras. Os caras que arrancavam os braços dos negros. Os caras que empilhavam a cabeça. Se arrepende e Deus tira o juízo sobre eles. E Deus ama esses caras. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente não entende. E aí sabe o que acontece com Jonas? Jonas fica bravo. Jonas fica bravo demais com Deus. E aí vai olhar para Deus e vai falar assim: eu sabia que o Senhor era bom, eu sabia que o Senhor amava as pessoas, por isso eu não queria ir lá. Olha só, cara, eu sabia, Deus, que o Senhor era misericordioso, por isso eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor ia salvar aqueles caras. E sabe qual é a verdade? A verdade é que de vez em quando a gente até acha que Deus tem que matar uns caras. É ou não é? Vamos falar a verdade aqui, velho.
Né? Antigamente falava assim, está na igreja, velho, você não pode mentir. De vez em quando a gente olha e fala assim, Deus, manda um raio, né? E Jonas, cara, tá muito afim disso, a ponto de Jonas se revoltar e dizer, Deus, eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso e que ia salvar aquele povo. Porque às vezes a gente quer que Deus mate o estuprador. Não quer? Às vezes a gente quer que Deus mate o pedófilo. Não quer? Às vezes a gente... Ou não? Vamos falar a verdade. E às vezes a gente fica revoltado porque o cara matou, roubou, estuprou, degolou, foi pra cadeia e se converteu. A gente fala assim, Deus, mata esse cara. É ou não é? Aí a gente vê que a gente não é muito diferente de Jonas, não. E durante muito tempo eu pensava assim, Jonas é um vacilão, velho. Até Deus falar assim, cara, você é igual. Sabe o que eu quero dizer, querido? E é esse profeta que queria que que Deus matasse 120 mil pessoas, cara. É esse cara que Deus usa. E às vezes a gente fala assim, Deus não pode. Está nas suas regras que eu mesmo inventei. O Senhor não pode usar esse cara. Não é? Assim, Deus, o Senhor não pode usar um cara de bermuda, mas de jeito nenhum, Deus. Por quê? Porque eu inventei essa regra agora e você não pode. Aí Deus usa a mula. Deus usa Jonas, que foi pregar sem misericórdia, torcendo para Deus mandar um raio, apedrejar, mandar fogo do céu, queimar todo mundo. E aí o povo se converte, cara. Sabe o que nós aprendemos com isso? É que a gente não presta mesmo. Mas Deus ainda assim nos ama. Nos ama. E hoje, nós podemos decidir por fazer a vontade dele. Talvez a gente correu a vida inteira. E cara, deixa eu te falar. Quando eu decidi ir pro seminário, com 17 anos de idade, todo mundo falou, cara, você tá louco. Eu acho que eu tava um pouco mesmo. Mas eu fui. Mas o que me chocou mais é saber que quando eu cheguei no seminário, os caras da minha sala, que estavam fazendo seminário junto comigo, também achavam que eu era louco. E os caras falavam assim, olha, tem criança na sala. Eu tinha 17, estava fazendo curso com os tiozinhos. Eu não vou falar a idade agora, porque de repente você se ofende com o tiozinho. Mas na época, hoje pra mim, o que eu achava que era tiozinho não é mais, né? Mas na época, pra mim, 40 e poucos anos já era tiozinho. Eu tinha 17. E eu e a minha esposa, nós éramos os mais novos da sala. Era um negócio doido. E muita gente, os que estavam lá pra apoiar, dizia assim, você não vai aguentar não, cara. Muitas vezes que ele tomar a decisão e continuar na decisão é muito difícil. É muito difícil. Que nós possamos ter a coragem de seguir aquilo que Deus falou pra gente. Tenha você 10, 15, 17, 20, 50, 60 ou 70 anos de idade. Ou 80. Mas que a gente possa saber que há um tempo de Deus para nós. Que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem para nós. Que a gente possa seguir os planos de Deus para nós e não os nossos planos. E que a gente possa pedir perdão para Deus. Porque às vezes a gente quer matar em vez de amar. E quando Jesus diz, você vai amar, cara. Você vai amar até o inimigo. E você vai orar pelo inimigo, você vai amar, cara.
E a gente fala assim: Deus, eu não quero amar, eu quero amassar. Não é? Não tem os irmãos que não querem amassar? Talvez você seja melhor que eu, cara. Mas às vezes tem uns irmãos que não querem amassar. E Deus está dizendo: ama. Que negócio doido que é esse. Mas eu quero te dizer, querido, vale demais a pena. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus fazer da tua vida aquilo que Ele quer. Siga a voz dEle. Siga a voz dEle. Pastor, você feliz? Vai ser feliz demais, mas vai chorar demais. Vai sofrer demais. Vai ter hora que você vai falar: Deus me leva. Vai ter. Tem dia que eu acordo já dizendo: Maranata, Jesus. Principalmente segunda-feira, né? A gente acorda dizendo: Jesus, volta, volta. Jesus podia voltar no domingo à noite, cara, tá todo mundo na igreja, crente pra caramba, né? Orando, pregando, arrependido, chorando. Mas se Jesus voltar na segunda de manhã, cara, ah, meu Deus, deixa Deus transformar a tua vida, querido. Amém? Diga assim: Senhor, me dá coragem para mim seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Se coloque de pé aí, querido, onde você está. Cara, como eu disse aqui, eu não sei como tem sido a tua vida, eu não sei que direcionamento você tomou, eu não sei quantos anos faz que você corre de Deus. Eu posso te dizer que é igual a gente escuta nos filmes. Eu já vi isso nos filmes muitas vezes, onde o cara chega, a pessoa está fugindo, e geralmente aquele que a pessoa está fugindo, ele olha e fala assim: você pode correr, mas você não pode se esconder. Não é assim que a gente escuta no filme? Querido, com Deus é a mesma coisa, só que Deus é bom demais. A gente pode achar que a gente está correndo de Deus a vida inteira, mas a gente não pode se esconder dele, não. A gente corre, 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 abre a porta, Deus está lá dizendo: oi. Né? Que chato, velho. Que a gente possa entender que o que Deus tem para nós é melhor. Mesmo com choro. Mas mesmo assim ainda é melhor. Que Deus ele possa nos dar coragem de seguir aquilo que Ele tem para nós. Se você quer viver uma experiência bem louca, de verdade, deixa Jesus guiar a tua vida. A minha vida se tornou muito mais emocionante quando eu decidi fazer aquilo que Deus, né? Muito mais emocionante. A gente já fez coisas que a gente nunca imaginou que ia fazer. Eu já chorei muito mais do que eu achava que eu tinha que chorar. Mas tem sido bom demais. Que a gente possa ser guiado por Deus. Essa semana eu coloquei uma frase no Facebook, que era assim, que era falando para Deus, né? Deus, põe fogo na minha embarcação, para que eu não seja tentado a fugir da missão. Às vezes o que nós precisamos é dizer para Deus: Deus, tira tudo que eu tenho, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Feche teus olhos, querido. Fale com Ele nessa noite. Eu não sei o que você precisa falar com Ele. Se você correu dele, que você possa dizer: Senhor, hoje eu quero ir na tua direção. Se você tem se achado fraco, querido, se você acha que você não pode cumprir, eu posso te dizer que Deus usa uns caras ruins igual Jonas. Deus ele tem um plano e um projeto para você. Não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa quem você era, o que importa é o que você vai ser e que voz você vai seguir. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar coragem de seguir a tua voz, de ouvir e fazer aquilo que o Senhor tem dito para nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque tuas mãos poderosas sobre cada vida que está aqui, que o Senhor possa colocar coragem, que o Senhor possa transformar as realidades, que o Senhor, Pai querido, Pai amado, possa colocar força para prosseguir naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui confessando
que nós precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua graça, precisamos do teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar e que essa palavra, ó Pai, fique gravada não na mente, mas no coração, e que nós possamos ter coragem de seguir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido.